adorando esse Deus maravilhoso, né? Como aquele canto diz, né? Que o Senhor não falha nas suas promessas, né? Elas sempre hão de se cumprir. E é isso que nos mantém firmes e confiantes o tempo todo, né? Que nós sabemos que passa o tempo de passar, mas as promessas do Senhor, elas vão de se cumprir, elas não vão falhar. Nós louvamos a Deus por isso, né? E é maravilhoso estar numa oração, né? De ver as pessoas se quebrantando na presença de Deus, sentindo o Senhor, sentindo o desejo de permanecer naquele lugar, porque é um lugar gostoso, é um lugar da presença de Deus, um lugar de adoração. Aliás, é o lugar que Deus sempre quis que nós nos habitássemos, né? Na sua presença, junto com Ele. Domingo passado, nós tivemos uma reunião às 9h30 da manhã em Belo Horizonte, e o José Rosa deu uma palavra lá, e ele tocou num assunto que me chamou muita atenção. Quando ele começou falando sobre a dependência que as pessoas têm, entendeu? E que a gente, povo de Deus, precisa aprender a caminhar com as suas próprias pernas, né? E isso não quer dizer, não significa que não vão mais precisar dos ministérios. É claro que vão precisar, né? Até que a gente alcance realmente a plenitude da estatura de Cristo, né? Que foi para isso que os ministérios foram dados à igreja. Mas nós precisamos ter uma convicção do nosso caminhar com Deus. É por isso que a gente, aí quando ele começou a falar sobre isso, eu comecei me lembrando de alguns textos na Bíblia falando exatamente isso, né? E uma das coisas que nós crescemos e envelhecemos ouvindo, e que nós já falamos muito também durante todos esses anos, é falar para nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos jovens, que eles são a continuidade. Eles são a continuidade desses ministérios. Eles têm que estar preparados, porque amanhã depois eles estarão dando continuidade àquilo que eles têm recebido durante toda a sua vida, durante todo o seu caminhar com Deus. E a única coisa que realmente vai levar o povo de Deus a alcançar a plenitude, alcançar o lugar que Deus tem preparado para cada um, é estar dando continuidade àquilo que tem aprendido através dos ministérios, né? Ou através do Senhor usando os ministérios. Então é muito importante que haja essa determinação. Eu vou pular alguma coisa, né? Se eu fosse falar desde a saída do povo de Deus do Egito, né, até Canaã, eu poderia citar vários acontecimentos de rebeldia do povo em relação a Moisés, do povo se tornar parcial. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa não tem a capacidade de caminhar com suas próprias pernas, ela começa a ser parcial. Ela não sabe caminhar com Deus, então ela começa a escolher aqueles que elas acham que vai ajudá-las melhor a caminhar com Deus. E esse tem sido o problema desde quando o povo de Israel saiu do Egito. Moisés sofreu muito durante toda a caminhada. Ele sofreu muito, porque ele levantou vários. Não, eu sou melhor do que Moisés.
Eu tenho uma capacidade melhor. E aí, esse é o problema. Mas vamos deixar isso para trás e vamos ver alguma coisa já lá dentro da terra que Deus havia prometido. Na terra de Canaã. Na terra que Deus havia prometido, dizendo que eles iriam para uma terra que manda leite e mel. Uma terra que manda leite e mel. Já pensou que maravilha? Você chegar numa terra, você não precisa fazer nada, né? Vai manar, sabe o que é manar? Não é? Jorrar leite e mel. Que maravilha, né? Mas Deus nunca deu moleza para ninguém. Aqueles que foram para lá pensando dessa forma, é tanto que quando Moisés mandou aqueles 12 espias para espiar a terra, né? Já entrando na terra, né? Mandou aqueles 12 espias para espiar, apenas Josué e Caleb voltaram de lá, com o astral lá em cima, e crendo, né? Nas promessas do Senhor. Os outros 10 voltaram desanimando o povo. Eles falaram: poxa, eu não vi nada disso lá, não vi nenhuma terra, não vi mel e leite, mas nada em lugar nenhum. O que eu vi foi gigantes na terra, homens que a gente diante deles era como gafanhoto, nós não éramos nada. Eles podiam nos massacrar com os pés. Mas Josué diz, e Caleb diz: é verdade, mas eles são para nós como pães, eles não têm o Senhor com eles, e com pães nós podemos devorá-los. Amém? Porque o Senhor é conosco, não é com eles. E se eu tenho o Senhor dos exércitos comigo, eu posso tudo. Não há nenhum gigante na minha frente que possa me derrotar. E a palavra de Deus diz que aqueles 10 desanimaram o povo. Aí de repente o povo já não queria mais. Não, nós não vamos entrar nessa terra não. Aí Deus mandou: olha, vocês vão peregrinar no deserto, né? O número de dias que vocês tinham que entrar na terra, cada dia vai ser transformado em um ano. Certo? E vocês vão peregrinar. E tem mais uma coisa ainda: essa geração, esse povo que estava na semana aqui, vão morrer tudo no deserto. São os filhos deles que vão entrar, mas eles não. Aqueles que saíram do Egito não vão entrar por rebeldia, por ignorância, por não dar ouvido à palavra de Deus, por não acreditar, por acreditar mais naquilo que estava vendo com os olhos naturais do que acreditar naquilo que Deus havia falado. E então vocês já conhecem a história, mas tudo bem, vamos lá. Então aquela nova geração acabou entrando na terra de Canaã, mas chegando lá aconteceu algo terrível, que não era aquilo que eles pensavam, né? Então, como eu havia falado, Deus nunca foi de dar moleza para ninguém, né? Deus como é que fala? É aquela velha história: Deus não dá um peixe, Ele dá a vara para você pescar. Entendeu? Como eles tinham que lutar com os gigantes, cada um ia ter a sua possessão, ia ter a sua terra, mas eles teriam que lutar para tomar aquela terra. Não era para chegar lá e já achar os gigantes tudo expulso, né, da terra, e eles tomar posse da terra. Não, eles tinham que lutar, eles tinham que eliminar todo aquele povo, todo aquele gigante. A palavra de Deus diz assim: olha, se você deixar, qualquer um que você deixar ali, né, vai ser como
como é que fala mesmo? Como espinho nos... Suas antilhas. Na sua cigarra. Isso. Certo. Então, teria que eliminar tudo. Mas vamos ler, vamos ler alguma coisa aqui para a gente ver aqui. Em Juízes 2, de 15 a 5, e depois do 7 ao 10. Não, eu vou começar a ler daqui a partir do versículo 1 de Juízes 2. Diz assim: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. A minha aliança com o povo de Deus, com os hebreus, nunca seria invalidada. Mas agora vem um porém. E esse porém que é o problema. Né? Vós, porém, não fareis alianças com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizeste? Né? O povo entrou na terra. Quando eles viram aqueles gigantes, aqueles homens de 3 metros de altura, quase 3 metros, né? Falaram: não, não vamos matar esse cara vai ser útil para a gente, né? Vamos fazer deles cortador de lenha. Já pensou? Vamos escravizá-los. E aí eles começaram já por aí desobedecendo a palavra. Aí fala: pelo que também eu disse, não vos expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Né? Os deuses dos cananeus seriam laços para o povo de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. Sucedeu que falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Por que as pessoas têm que viver se arrependendo? Né? Eu não sei nem se arrepender, né? Entendeu? Então, quer dizer, não submete a palavra, não anda naquilo que for orientado, não dá ouvido à palavra que o Senhor diz, e depois, quando vê as consequências, aí vai chorar e reclamar, né? Puxa vida, o que nós fizemos, né? Nós não submetemos. Diz que o hebraico, boquim significa alguém que chora, né? Levou o nome do lugar de Boquim, porque ali o povo levantou a voz e chorou quando viu que o anjo do Senhor havia falado a respeito deles. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. Agora eles resolveram se levantar e falar: não, agora nós vamos batalhar, e agora nós vamos possuir a terra. Vamos andar naquilo que Deus havia falado. Agora aqui chega o ponto que eu queria que vocês ouvissem. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor,
faleceu o Senhor, né? Ou melhor, Josué. Morreu Josué, né? Filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Tá, deixa eu pular esse lugar de sepultar aqui, não é no meu caso, né? Aí o versículo 10 está assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outras gerações após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Deu para vocês perceber o que aconteceu? Certo? Então fala que enquanto Josué era vivo, a trancos e a barranco, discutindo, desobedecendo, reclamando, mas eles estavam ali caminhando, eles estavam ali batalhando, tomando a terra, possuindo terra, e etc, etc. Mesmo depois que Josué morreu, né, aí ficaram aqueles anciões, ou seja, aqueles mais idosos, né, que seguiam, que estavam junto com Josué. Ainda ia muito bem, mas depois do dia morreu todo mundo, não ficou mais ninguém, nem Josué, nem aqueles que aprenderam com ele. Então acabou. E a palavra de Deus fala, né, nós lemos aí, que surgiu uma nova geração. Preste bem atenção nisso. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco os seus feitos. Certo? Por que nós vamos servir um Deus que nós não conhecemos? Por que nós vamos servir um Deus que nós não vimos falar nada a respeito dele? Certo? E aí foi aonde que veio a rebeldia, a desobediência. Agora, por que aconteceu isso? Por que surgiu essa nova geração que não conheceu o Senhor e nem tampouco os seus feitos? Porque não houve continuidade. Não houve continuidade. E é isso, irmãos, que nós não podemos deixar acontecer. Nós temos falado para nossas crianças, temos falado para nossos jovens: vocês serão o futuro dessa palavra viva. Amém? Amém. Não deixa isso acabar, não deixa isso morrer, mas continue aprendendo, aprenda a caminhar, como José Rosa disse lá em BH. Aprenda a ter a sua experiência, uma experiência própria com o Senhor. Conheça o Senhor. Conheça o Senhor. Porque se você conhece a Deus, se você tiver uma revelação de Deus, você nunca vai ser levado por nada. Por nada e nem por ninguém. Eu volto a dizer: o que leva as pessoas à parcialidade é a falta de conhecimento, é a falta de revelação, é a falta de verdadeiramente conhecer a Deus. Porque aí as pessoas começam a escolher: não, fulano, né? Fulano é melhor para me ensinar. O outro já veio, né? Entendeu? E Paulo, lembra que Paulo chamou a atenção dos irmãos, acho que foi da igreja de Corinto, né? Com respeito a isso, o povo começou a escolher: não, eu sou de Paulo. O outro: não, eu sou de Apolo, né? E tinha alguns religiosos lá que queriam dizer que era melhor que os outros. Não, quer saber uma coisa? Eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. Entendeu? E Paulo falou assim: gente, não faça isso. Eu plantei, Apolo regou,
Mas quem dá o crescimento é o Senhor. É Ele que dá o crescimento. Não dê a ninguém a glória que é de Deus. Amém? Não dê a ninguém a glória que é de Deus. Ele é o Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração e de receber toda a glória. Porque Deus não vai permitir isso. Deus não vai permitir que isso aconteça. Sério. Vamos ler aqui mais. Vamos dizer lá agora eu tenho aqui segundo Reis, capítulo 12. Eu não sei nem de eu não vou ler aqui não. Sério. A palavra de Deus conta lá em 2 Reis, no capítulo 12. Quem já ouviu a história de uma mulher que se levantou como uma rainha, e essa mulher massacrou o povo de Israel? Hein? Atalia, sei lá. Eu falo Atalia. Atalia. Sabe de quem que a Atalia era filha? Jezabel. Olha a peça, né? Olha a descendência. Entendeu? Então o que acontece? A palavra de Deus fala que quando o povo se levantou na época lá, quando o rei que reinava ali naquela época, né? Eu acho que era filho dela. Quando ele morreu, ela resolveu matar toda a descendência real. Ela matou todo mundo. Entendeu? E aí ela começou reinando. E a palavra de Deus disse que ela foi terrível. O povo de Israel sofreu no reinado dessa mulher. Pois é, não, porque ela reinava sobre a terra. Já pensou? Ela reinava sobre a terra. Então foi um sofrimento para o povo naquela ocasião. Mas Deus, como a gente até já viu antes aí, que Deus ele não invalida a sua aliança, né? A aliança que ela havia feito, ele não invalida ela. Se essa mulher, se essa Atalia saber, foi escondido na casa do Senhor uma criança recém-nascida. Entendeu? E essa criança pequena, ela foi escondida na casa do Senhor. Capítulo 2 Reis. Então, essa criança foi escondida lá. E o sacerdote Joiada cuidava dessa criança, ensinava essa criança, né? Começava a mostrar para ela quem era ele. Você é o futuro, você vai ser o rei e tal. E diz que quando essa criança completou 7 anos, então essa criança ela foi apresentada diante de todo o povo como o descendente do trono. Quando a Atalia viu aquele alvoroço, o povo batendo palma, gritando, que maravilha, temos um rei e tal, ela diz: traição, me traiu. Mas ela foi morta. E Joás, então, com apenas 7 anos, ele foi coroado rei. Mas eu quero chegar lá no lugar aqui para mostrar para vocês uma coisa, né? Fala assim que durante 40 anos Joás reinou, e diz que ele serviu o Senhor, ele foi fiel a Deus durante o tempo que Joiada viveu. Ou
Ou seja, ele não aprendeu o suficiente para, mesmo depois da morte de Joiada, ele continuar servindo ao Senhor com amor e com dedicação. Então, durante o tempo que ele foi guiado por Joiada, ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus. Está dando para vocês captar o que eu estou querendo falar? Está dando? Sim. Entendeu? Aprendam a caminhar com Deus. Aprenda a caminhar com Deus. Você não precisa de se rebelar contra os presbíteros, contra os ministérios fundamentais, e dizer, não preciso mais de vocês, porque eu já aprendi a caminhar com Deus. Porque isso é uma ordem divina. Mas não seja também dependente. Certo? Não seja dependente. Porque se você souber caminhar com Deus, eu repito, você não vai ser enganado. Em nenhum momento você vai ser enganado. Porque você tem a revelação de Deus, você aprendeu o que é caminhar com Deus, o que é servir a Deus. Então você não vai ser enganado. O Rai, já há algum tempo, ele fala muito sobre o reino de sacerdote. Você já parou para pensar o que é o reino de sacerdote? Você já parou para pensar nisso? Você está preparado agora, no momento, para falar, nós somos o reino de sacerdote? Ou você, eu já sou o sacerdote. É você ter a maturidade, né? Você tem que ter a maturidade de um sacerdote. Amém. Certo? O reino são muitos reunidos, né? Com a mesma visão, a mesma maturidade, e etc. Então você nunca vai chegar a esse nível se você não tiver uma experiência própria com Deus. Para você ter o seu caminhar com Deus e não deixar ser levado por nenhum engano. Amém? Agora vamos ler só mais um versículo aqui, eu vou parar. Hebreus, cadê Hebreus? Hebreus 8:11. É um versículo bastante conhecido, né? Que nós estamos citando ele o tempo todo. Hebreus 8:11. Vou ler o versículo 10 também. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Imprimir. Imprimir na mente e no coração. Amém. Amém? Não vai ser mais em tábua de pedra, não vai ser mais em papel, mas no coração. O salmista diz: escondi a tua palavra, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Amém. Essa palavra está no meu coração. E a única maneira de eu manter essa palavra viva, de não pecar contra Deus, ela está escrita no meu coração. Certo? E aí o versículo 11.
É aí que deu o versículo chave, né? E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Amém? Amém? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aleluia. Você crê que isso vai acontecer? Amém? Amém? Essa promessa, ela só vai acontecer quando a gente realmente vai aprendendo isso, a ter um caminhar pessoal com Deus. Ela já está acontecendo. Amém? Ter um caminhar pessoal com Deus. Certo? E aí nós vamos, se nós temos esse caminhar pessoal com Deus, nós não vamos nos rebelar contra aquilo que Deus está fazendo. Nós vamos ter revelação, uma revelação própria, né? Quando alguém trouxer uma palavra, você pode ter revelação de que o que eu estou falando aqui é uma verdade, ou você pode falar: não, para mim isso aí é blá blá blá, né? Tudo vai depender do seu caminhar com Deus. Amém. Da revelação que você tem de Deus. Amém. Eu tenho a consciência de que estou falando algo que é de Deus. Amém. Quando Zé Rosa começou a falar em Belo Horizonte, eu comecei lembrando e falei: puxa, é nesse nível que nós precisamos de entrar. Nessa intimidade com Deus. Que se tivermos essa intimidade com Deus, esse conhecimento, não vai acontecer conosco o que aconteceu com o povo de Israel, tanto no deserto, na caminhada deles até a terra de Canaã, como depois deles lá em Canaã. Nós vamos ter o cuidado de estarmos instruindo os nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos vão ter o cuidado de estar instruídos para que eles deem continuidade. Amanhã depois ninguém vai poder dizer: eu nunca vi falar nisso, eu não conheço isso, né? Eu nunca vi falar nisso, porque estão sendo orientados, estão sendo ensinados para dar continuidade à revelação, à visão, o que Deus tem para o seu povo nesses dias. Nós estamos sendo orientados para isso. Não importa se é A ou se é B. Eu estava lá no velório do Benedito e recebi não sei como é que essa pessoa ficou sabendo, mas ela mandou para mim uma mensagem no WhatsApp perguntando: Norberto, o Benedito era o apóstolo do Brasil, e agora quem vai ficar no lugar dele? E a mulher nem tem nosso mais, já sou de muito tempo, não é? De muito tempo. Mas ninguém está preocupado com isso, não. Ninguém está preocupado com isso. Nós estamos diante de Deus, estamos confiantes no Senhor, que nós vamos dar continuidade a tudo aquilo que nós temos aprendido. Vamos dar continuidade à revelação dessa palavra. Todos os projetos que estão no coração da equipe apostólica, inclusive do Benedito, né? Deus vai nos dar a graça de darmos continuidade. E se for da vontade dele, né? Que levante outros apóstolos, ele vai levantar e nós vamos receber com alegria. Mas se não for, amém, nós estamos aqui para continuarmos caminhando com Deus e levando
essa visão à frente. Amém? Deus abençoe a todos. Que Deus seja exaltado na vida de cada um de nós. Geramos isso em nosso coração. Amém. Nós carregamos isso como desejo mesmo, de ministrar as nossas gerações, o amor, esse Senhor que é maravilhoso para nós. Amém. Nós temos que isso estar perpétuo em nossas gerações. Queremos ver realmente filhos, netos, te exaltar, Senhor, contemplar, Pai. Nós fazemos por onde? Por isso. Temos esse compromisso com o Senhor realmente, de não deixar que a palavra dele se perca de maneira alguma, mas a determinação de caminhar nela, de ser fiel à tua palavra, nós carregamos de geração em geração. Amém. Amém. Levanta a mão e eu levo o microfone. Primeiro. Queria falar uma coisa que me alegra muito o coração estar ouvindo isso. E eu acho que, não vou falar em nome de todos, mas assim, é um sentimento que eu tenho no coração que, de acordo com estar hoje conversando com muitas pessoas, eu queria falar isso para os ministérios, em geral. Fiquem em paz. Nós estamos andando já nessa palavra. Essa palavra não é para amanhã. Essa palavra já tem acontecido. Nós já estamos andando nela. Não vai se perder. As pessoas não vão se perder porque elas eram apegadas a homem. Porque nós não estamos mais apegados a homem, mas nós estamos apegados ao nosso Deus. Vejam isso mais. É isso que eu peço para vocês. Vejam isso mais dentro do corpo, dentro dessas pessoas. As pessoas têm se desenvolvido, têm buscado a Deus, têm desenvolvido e andado avante diante do ministério. E nós estamos caminhando para coisas grandiosas. O caminhar tem sido individual e as pessoas têm lutado por esse reino do nosso Deus, do maior ao menor. A gente viveu experiências lá em Araraquara no último final de semana muito grande. A gente viu crianças, estou falando crianças mesmo, prostradas no chão, adorando e buscando o Espírito Santo. Isso não é à toa. Isso são os sinais diante de tudo isso. Às vezes algumas pessoas, foi interessante até que você falou, Norberto, que uma pessoa de fora veio falar, porque talvez as pessoas de fora tenham essa visão, mas quem está dentro não tem essa visão. Quem está dentro pode ter um caso ou outro, mas assim como vão chegar pessoas e nós vamos ter que alimentar eles com leite, nós vamos fazer o crescimento, mas não vai necessariamente precisar ser os ministérios fundamentais, vão todos ser pastores, mestres e estar fazendo isso, porque nós fomos gerados através de vocês. Vocês nos geraram durante muitos anos, mas hoje já há maturidade. E já há maturidade no povo e o povo tem andado nisso. Amém. Eu quero confirmar essa palavra e agradecer a Deus. E quero confirmar essa palavra que o Norberto falou, que essa revelação tem que ter continuidade, essa revelação. E Deus colocou no meu coração essa palavra quando Ele falou, quando o Senhor próprio falou para Josué: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te. Nós estamos declarando que nós estamos dispondo a Deus em dar continuidade a esta palavra. E dizemos que, como o Senhor falou para Josué, tenhais o cuidado de andar em toda a palavra que Moisés transmitiu. Nós estamos declarando que nós continuamos andando na palavra que nossos irmãos que partiram para o Senhor, seja Stevens, Adiel, Zé Bruno, irmão Benedito, Adalto e demais irmãos. Nós estamos declarando que nós andamos nesta palavra, mas também andamos na palavra que você, homem de Deus, ministrou nesta manhã, que é hora de termos revelação e andarmos realmente em submissão à palavra que o Senhor falou à mulher, mas andar também em unidade com o Senhor, em determinação naquilo que o Senhor tem falado através da mulher a nós tem sido revelação. Continuaremos avançando olhando para o Senhor,
Agradeço a Deus pela presença dele no nosso meio e pela responsabilidade que ele está trazendo em cada coração. E nós estamos declarando que nós estamos nos dispondo para, junto com os irmãos aqui presentes, continuar fazendo a obra de Deus na terra.